Meus prezados irmãos, eu gostaria de desejar a você um bom dia, um dia de esperança, de alegria, um dia que não venha desistir dos problemas da vida, mas encarando-os pela fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que é um tanto interessante. Eu tenho ouvido pessoas por onde ando, por onde prego, nas ruas, nas estradas, nos pontos de ônibus, shopping centers e outras partes da cidade, incluindo estações de metrô. Tem acontecido hoje um grande problema que seria bom a gente encará-lo e falar com algumas pessoas que estão desistindo de ir à igreja por causa de certos problemas. Mas antes, deixe-me fazer uma oração. Senhor Deus, peço-te que me ilumine, que me dê graça, me dê da tua compreensão, do teu discernimento. Ao falar com as pessoas, problemas sérios, eu te peço que me guie, me dê as palavras corretas e que as pessoas venham entender o plano de Deus para a vida delas no que diz respeito à escolha de uma igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, retomando o assunto sobre pessoas que eu tenho encontrado por aí, isso tem me levado a pensar e orar. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e diz assim, olha, parei de ir à igreja. A outra chega para mim depois, uma outra pessoa diz, parei de ir à igreja. Quando a gente pergunta para as pessoas qual a razão, as razões são as mais diversas, mas tem duas delas que sobressaem e sobrepujam as demais. Essas pessoas dizem que não estão contentes de irem às igrejas, pelo menos os templos, lugares onde se reúnem, são devido às contradições dos líderes, da teologia que pregam e não vivem. E essas pessoas começam a ir a vários lugares, elas circulam, vão em vários lugares à procura de uma igreja. Elas fazem um tipo de um turismo espiritual, fica ali umas 2 semanas, 3 semanas, um mês e até anos. Essas pessoas, muitas delas são sérias. Elas estão à busca de um lugar onde venham ter a verdadeira comunhão e seriedade, onde não há hipocrisia. Mas o mais dolorido é que essas pessoas estão reclamando contra líderes que contradizem a mensagem. Quando elas veem chamado o Evangelho da Prosperidade, que é um outro evangelho que não tem base bíblica, elas começam a perceber que esse chamado Evangelho da Prosperidade, ao invés de causar bênção, elas têm causado divisão, têm provocado uma falsa teologia, criando ilusão na mente de muitas pessoas, sobretudo aquelas incautas. Eu estive conversando ontem, por exemplo, sábado, hoje é dia 12 de agosto de 1918, ontem, sábado, foi dia 11, e durante o evangelismo, encontrei com uma senhora italiana, não sei se era casada ou não, mas uma pessoa de meia idade. E ela se aproximou de mim, eu não sei, sabia que ela era crente, e falei de Jesus, estava falando de Jesus. Jesus é bom, que Jesus é o que salva, batiza, Jesus é o que transforma a vida da pessoa. E depois ela se interessou pela conversa. Por que se interessou pela conversa? Porque quando eu comecei a falar para ela que não seguisse os homens, sem saber o que ela estava passando, mas seguisse a Jesus, olhar somente para Jesus, ela começou a desabafar, que ela ia à igreja por muitos anos. Quando ela viu certas coisas, ela não estava criticando, ela estava sendo sincera na sua exposição. Ela estava desabafando a realidade. E na realidade é que ela via certos comportamentos dentro ou no seio da igreja que contradizem completamente o que Jesus ensinou e os apóstolos.
e nas epístolas onde Paulo também fala, aconselha, e as instruções e admoestações que ele dá para o crente, como é que a igreja deve ser. Eu até compreendo essas pessoas sem querer dar apoio, embora entendendo, é que essas pessoas dizem que deixaram a igreja. Eu falo para elas, olha, ao invés de você deixar a igreja, embora a igreja não seja um templo, mas o que eu entendi é que ela parou de ir ao templo, não deixa de ir a um lugar e só porque essas pessoas estão fazendo isso. Eu até admito que você pare por enquanto, dê uma volta, investiga melhor que você achar, mais próximo da palavra de Deus, onde você se identifique, onde você vê a seriedade, onde o evangelho é pregado, e sem ver abobrinha, porque é tanto abobrinha hoje em nosso meio, existe muito bafafá. A música alta, os tambores, os bate-bates, a parafernália, a histeria, isso tem muito, mas não tem nada a ver com o evangelho. Então essas pessoas que veem isso, elas começam a escandalizar, dizem, não, mas eu não vejo base bíblica para isso. Aí vem o problema da língua, muitas vezes a língua que nem vem de Deus, uma língua elaborada pelos próprios sons produzidos pelos homens e mulheres. E mais outros comportamentos muito estranhos. As caras que se chamam de profetisas, rodopiando, dizendo que Deus me falou. Essas pessoas, deixa eu falar para você, essas pessoas são manipuladoras. Elas não têm base bíblica. Elas vão muito pela emoção do que as pessoas dizem, ou que os pregadores dizem. E o objetivo dessas pessoas é controlar. Elas não querem, elas não são mandadas por Deus. Essas pessoas simplesmente se colocam numa posição ou que o homem a colocou, ou que ela mesma se autopromoveu. E essa pessoa nunca teve um chamado de Deus. Então, prezado amigo, se você estiver passando por esse mesmo problema de ter deixado a igreja, ainda que você deixe a igreja física, ou seja, o templo físico, mas não deixe Jesus. Jesus nunca vai abandonar você. Jesus vai entender o seu problema. Jesus vai ver que você está à procura dele, à procura da palavra de Deus, o pão de cada dia, a água limpa, nessa mistura de lama, e coloca um pouco da palavra de Deus, que é um problema sério, misturar o limpo com o sujo, isso não existe. O sujo tem que ser removido. Então, vai a um lugar, vai a uma outra, ouve, senta lá quietinho, observa, vê o comportamento, qual é a ênfase desses líderes? É dinheiro? É prosperidade? Só que a prosperidade que eles falam é geralmente com relação a dinheiro. Não é prosperidade espiritual, não é prosperidade do amor, de ajudar uns aos outros, não. Existem aqueles que querem sugar de você. Eles querem tirar o que você não tem. Até já ouvi uma história que tinha um pastor que ia coletar dízimo na casa dos membros, que chegou ao ponto de até levar o botijão de gás. Por aí você vê, eu não chamo isso de meninice, eu chamo isso de hipocrisia, pessoas aproveitadoras, essas pessoas que um dia vão ser julgadas com fogo consumidor de Deus, porque as pessoas não só têm destruído a vida de muitos, têm destruído as suas próprias vidas, pela falta de senso comum, e guiando as pessoas para o nada e até para a perdição eterna. Então, para concluir, se apegue com o Senhor, olhe para Jesus, leia a sua Bíblia. Não desista de Jesus. Você pode desistir do templo, mas não de Jesus. E nesse ínterim, você pode dar uma volta, ver uma denominação ou uma congregação e vai, mas não se membresia por enquanto.
Porque no decorrer dos meses você vai ficar chateado ou chateada, vai ficar decepcionada com o que viu, depois vai ter que mudar. Aí fica um problema sério. Pulando de galho em galho não é bíblico. Aí você vai como observador e fica ali meses, talvez um ano. Porque meses não dá tempo para você conhecer o líder, para conhecer as pessoas. Se for uma igreja que é cheia de orgulho, de aparato, pessoas não estão demonstrando roupas, cabelos, mulheres mostrando pernas, homem mostrando suas calças apertadas, para de ir ali. Ali você não vai crescer. Ali vai te dar ódio, ali vai dar depressão, angústia. Você vai até querer se revoltar contra a igreja, não a noiva, mas a igreja que você pensa que é igreja, mas não é. E até jogar a culpa no Senhor Jesus, como se Jesus fosse o culpado dessa parafernália e histeria religiosa, que é confusão religiosa. O Senhor Jesus ama você. Lembra que o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo foi incalculável para salvar a sua vida, não para você se perder no rol de corrupção, no rol de apedeutas espirituais, nesse clique, esse grupo de pessoas que são cheias de tudo que não presta, usando o nome do Senhor Jesus. São até pessoas que estão de terno, gravata, cabelinho cortado. Não tem nada errado com essas coisas, eu até aprovo. Mas só que essas coisas aparentes, elas não medem a integridade e o comportamento cristão do que Jesus requer de nós. Isso não representa nada. Nós podemos colocar uma capa disfarçada. Portanto, ore ao Senhor. Eu vou orar por você no final desse programa, ou dessa mensagem. Não chega a ser um programa, um dia será. Dessa mensagem. Vou pedir ao Senhor Jesus por você e também por mim, porque eu vejo isso. É muito difícil realmente encontrar uma igreja séria hoje. É pula-pula. É uma falta de respeito, de reverência. É muita formalidade. Então você não vai se alimentar no meio desse. Mas não deixe de ir por um certo tempo, até você encontrar a melhor de todas. Não a perfeita, porque você nunca vai encontrar a perfeita. Que Deus abençoe você. Não desista. Siga o Senhor Jesus. Busque o Senhor. Ore. Fuja da aparência do mal. E não deixa que o ser humano, até aqueles que se chamam irmãos e irmãs, podem tirar você do sério. São pessoas que disfarçadamente provocam no olhar, no vestir, no sentar. Evitam essas pessoas sem odiá-las. Evita aquelas irmãs que, ao invés de orarem por você, provocam, mostrando coxas, pernas, as formas das nádegas para chamar a atenção. Isso não é divino. Essa igreja não é uma igreja que Deus está presente. O Espírito Santo não está presente no meio da confusão. Isso se chama idolatria religiosa. Que Deus abençoe você. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, das nossas famílias, e não deixemos que o diabo tome conta dessa situação e venha reinar supremo em nossas vidas. Nunca, pela graça, pelo sangue do Cordeiro, somos protegidos debaixo das asas santas do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Gostaria de deixar esse versículo para você. Aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completar no dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? E oremos. Senhor, muito obrigado por esse conselho. Não chega a ser uma mensagem. É tentando comunicar com meus irmãos e irmãs, aqueles que são sérios, porque nem todos são da igreja, estão na igreja física, são verdadeiramente crentes. Mas quero orar mesmo por eles, para que eles venham ser nascidos de novo, deixar a religião, deixar o formalismo e venham para ti.
Quero pedir em favor desses irmãos, dessas pessoas com quem tenho conversado, que não deixaram de ser crentes, mas ficaram chateadas. Não estou dizendo que estão certas, mas que venham encontrar o lugar onde possam encontrar a reverência e amor ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.